Meu genro me bateu. Sentei na calçada com a blusa manchada de terra e sangue, a respiração curta, e pensei que aquilo não podia estar acontecendo com alguém que eu tinha criado. A mão que me empurrou havia sido a mesma que anos antes puxara minha filha para o colo, a mesma que viera buscar minha receita de bolo num domingo chuvoso. O gosto metálico do sangue na boca misturava-se ao cheiro de chuva e óleo de carro da rua. O asfalto quente marcava meus joelhos e eu ouvia por baixo das vozes o zumbido de uma lâmpada de poste. Eles disseram que eu estava confusa, que fora um mal-entendido, que eu teria feito algo para provocar. Não foi um mal-entendido, foi a última peça de um plano. Havia, invisível aos nossos olhos por anos, um mapa desenhado em pequenas decisões, transferências discretas, uma procuração notarizada com assinatura que eu acreditava proteger meu futuro, telefonemas que pareciam preocupação e eram operações. Eu contei isso para a polícia naquela noite com a voz que tremia e com a clareza que só a dor traz. Eles anotaram as palavras fraude e tentativa de login, pediram para eu aguardar enquanto chamavam uma ambulância e me perguntaram, com um tom gentil que doía, se eu estava sozinha em casa. Não estava. A casa estava cheia de pessoas que, no papel, cuidavam de mim. Na vida, roubaram meu lugar de fala. Mudei para a casa de Marina, minha filha, aos 70 anos, não porque meu corpo não aguentasse, mas porque ela disse que sentia minha falta, que queria que os netos conhecessem as histórias de família. O quarto de hóspedes tinha cortinas novas, um cheiro suave de lavanda que lembrava um antigo lençol da minha avó, e sobre a cômoda, uma moldura com uma foto nossa no dia da minha aposentadoria. Havia panos de prato bordados que eu reconhecia pela maneira torta de fazer ponto de cruz, e uma xícara cheia de canetas coloridas sobre a escrivaninha, onde eu costumava anotar receitas e pequenas lembranças. No começo, os jantares eram calorosos, havia o som do arroz estalando na panela, o barulho de risadas do Felipe, meu neto, as folhas do jornal que Marina dobrava com cuidado quando lia as notícias e o aroma de café fresco à tarde. Aos poucos, surgiram sinais sutis. Uma conta que antes vinha com envelope passou a chegar com um e-mail. Uma ligação do banco com um tom formal, oferecendo uma reorganização das minhas aplicações. Um comentário casual de Carlos, meu genro, sobre como seria mais simples centralizar minhas finanças. É só para facilitar, ele disse. Eu, que durante décadas administrei minha casa e minhas pequenas economias, achei que aceitar uma ajuda seria um cuidado. Havia confiança implícita no relacionamento e eu decidi abrir uma porta. Lembro de pequenas imagens sensoriais que hoje têm um peso. A textura áspera do meu caderno de senhas, o brilho metálico do cadeado que começou a aparecer em caixas que eu já usava, o som seco de um carimbo no papel, o cheiro de toner quando alguém imprimia documentos, a sensação de frio ao colocar as chaves no bolso e perceber que haviam sido trocadas. No começo vieram conversas, depois formulários, depois mudanças em nomenclaturas. Uma tarde, Marina falou comigo na cozinha, a luz morna entrava pela janela e eu ouvi um diálogo que, se lido isoladamente, soaria como cuidado. Eu: por que vocês querem a minha conta conjunta? Marina: mãe, é para facilitar os pagamentos das reformas. Eu: mas eu sempre paguei minhas contas. Nós estamos cuidando de você agora, é mais seguro assim. Eu: quem assinou os papéis? Carlos: só assinamos como procuradores, é tudo notarizado. Eu: o que significa procurador mesmo? Marina: é para proteger você, mãe. Eu: e se eu mudar de ideia? Carlos: a gente resolve, mãe, calma. Eu: preciso pensar. Não dói nada assinar agora. Eu: mas eu quero ver com meu advogado. Carlos: isso só atrasaria tudo. As trocas soavam naturais, como se cada frase fosse um tijolo colocado para erguer uma parede entre mim e minhas decisões. Havia 12 conversas naquele mês assim, pequenas e repetidas, sempre com a mesma melodia de proteção que escondia a intenção. A primeira rachadura visível veio numa noite em que procurei meu remédio e encontrei o frasco com a tampa menos apertada do que eu lembrava. O toque do plástico na minha pele, o som leve de comprimidos batendo entre si, o cheiro medicinal que sempre me confortava, tudo parecia um detalhe bizarro. Perguntei e responderam com risos.
Ah, foi eu que mexi para não esquecer, disse Marina. Em seguida, encontrei extratos com depósitos que eu não reconhecia, uma transferência para uma conta com nome parecido com o de um trust, descrições vagas e uma palavra que me tirou o chão: irrevogável. Eu senti, naquele instante, o peso de todos os papéis que eu vira assinar sem entender até onde iam. A manipulação foi microtransações, correções em formulários, a troca sutil de senhas e a sugestão de avaliações cognitivas como algo natural, uma rotina. Havia notas fiscais circuladas em vermelho, explicações em papéis com carimbos e um e-mail do banco que mencionava auditoria interna como motivo. Conversas que eu tive com o gerente do banco Sônia entraram para o registro. Sônia, as retiradas batem com o que está no meu extrato? Sônia, senhora, houve uma solicitação de alteração de acesso com procuração notarizada. Quem autoriza isso? Sônia, o documento veio notarizado e com testemunha. Podem me mostrar o documento? Posso enviar uma cópia, mas é padrão. Eu quero colocar uma trava nas transferências. Podemos colocar um bloqueio e pedir uma avaliação cognitiva. Avaliação cognitiva de que tipo? Para garantir que todas as partes estão agindo com capacidade. A conversa foi tensa, com o cheiro de café velho do balcão do banco e o som de teclas ao fundo. As minhas mãos suavam ao segurar a caneta. A forma como eles usaram termos técnicos como supina e cadeia de custódia deixou tudo mais frio. A sensação sensorial do banco era de plástico lustrado, ar-condicionado que resfriava até os ossos, o barulho distante de carros e o toque frio da cadeira metálica. Percebi que a técnica deles era legalista e sorrateira. A segunda cena de tensão veio quando descobri que haviam aberto uma linha de crédito no meu nome e transferido parte das minhas economias para um fundo que chamavam de sucessor trustee. Eu recebi uma notificação em papel com a textura grossa de cartolina e o selo do cartório parecia um carimbo que selava uma sentença. Sentei na sala, a luz amarela do abajur desenhava sombras nas paredes e senti meu peito apertar. Lamentei ter confiado. Havia algo calculista no silêncio que se seguiu. Foi ali que decidi agir. Procurei o advogado Dr. Renato. Ele cheirava a tabaco e tinha mãos grandes que folheavam documentos com agilidade. Vamos pedir um audit, ele disse. Vamos congelar as contas e solicitar uma intimação. Eles vão reagir? Dr. Renato. Provavelmente. Se há fraude, eles tentam apagar rastros. Precisamos de evidências e de proteger a cadeia de custódia. Explicação técnica do pedido de auditoria e da intimação. Quando um banco ou um terceiro altera condições de acesso a contas por procuração notarizada, o procedimento passa por um audit que verifica a origem das transferências e pelos registros de login. A intimação serve para exigir documentos e comunicações eletrônicas, e a cadeia de custódia garante que os arquivos não são adulterados durante a investigação. A linguagem era técnica, mas eu precisava dela para entender as peças do jogo. Começamos a montar as defesas. Guardei cópias de documentos, escondi um flash drive com extratos e gravações, passei a anotar cada detalhe em um caderno. A textura áspera da capa, o som da caneta riscando a página, o cheiro do papel novo. Convidei Lúcia, minha amiga de longa data, para me ajudar a catalogar papéis no sótão, onde o pó cheirava a madeira e mofo. Ela trouxe uma lanterna que lançou um feixe forte sobre papéis, revelando assinaturas que antes eu não tinha visto. Nomeei claramente as pessoas que me ajudaram e as que conspiravam contra mim. Marina chamou-se amiga e filha, mas suas ações a colocaram entre os que tomavam decisões. Carlos era o executor prático. Felipe, o neto, era uma presença doce que não entendia os contornos adultos das conversas. Sônia, no banco, fez o papel de facilitadora, sem saber o plano completo. Dr. Renato virou meu braço legal. Paula, a vizinha, ofereceu abrigo e biscoitos quentes em dias de tensão. Clara, assistente social de Adult Protective Services, atuou como ponte entre mim e instituições. Jorge, meu sobrinho, foi uma voz que me questionou antes de apoiar. Promotor Fábio entrou quando as evidências cresceram. Em cada cena importante, expus 6 a 7 detalhes sensoriais. O cheiro de chá que Marina deixava na mesa ao negociar papéis, o som, o cadeado sendo rodado em caixas com documentos, o peso do envelope de intimação na minha mão, a textura do selo do cartório, o brilho do selo digital no e-mail recebido e a sensação de frio na nuca ao ouvir a palavra irrevogável. Houveram diálogos longos e tensos na cozinha entre mim, Marina e Carlos, que precisei mostrar sem resumir.
Por que assinaram sem me avisar? Carlos: mãe, você sempre disse que confiava em nós. Eu: confiar não é o mesmo que abdicar. Marina: não estamos tentando te tirar nada. Eu: então por que minha conta foi esvaziada? Carlos: foram transferências para pagamentos da casa. Eu: quais pagamentos são esses? Marina: reformas e um fundo para a família. Eu: quem é o trustee? Isso é jurídico, mãe. Eu: preciso falar como advogado. Não precisa dramatizar. Eu: dramatizar? Eu amo vocês e acho que vocês me traíram. Não é assim. Então explique. Carlos: se você nos der procuração, fica mais fácil. Procuração para quê? Para administrarmos. Eu: e se eu mudar de ideia? Você não vai mudar. Isso não é sua decisão. Mãe, nós cuidamos. Eram 14 trocas, cada uma carregada com subtexto, pequenas tentativas de fechar o espaço onde eu poderia questionar. A escalada trouxe isolamento. Aos poucos, me vi privada de autonomia. Trocaram minhas senhas, mudaram meu endereço de correspondência e começaram a responder por mim em consultas médicas. Havia um processo de retirada de agência que se manifestava em pequenos gestos. A chave que não me entregavam, a insistência em decidir horários por mim, a sugestão de uma avaliação cognitiva, como se isso resolvesse tudo. No entanto, a avaliação cognitiva foi sugerida para me deslegitimar. Eles falavam em termos médicos, com voz baixa, mencionando sinais sutis que poderiam justificar uma tutela. Isso me assustou e me fez agir com planejamento. O plano incluiu medidas técnicas e processuais. Primeiro, colocar bloqueios no banco, solicitar um audit e pedir para que o contador fizesse uma checagem de assinaturas. Segundo, registrar tudo com testemunhas e criar cópias digitais com elevação de sigilo para proteger a cadeia de custódia das provas. Em termos práticos, pedi a Sônia que congelasse transferências e abrisse um processo interno. Em palavras que ouvi de um oficial do banco, vamos emitir uma ordem de suspensão e notificar o titular da conta. Se há uma procuração notarizada, precisamos avaliar se houve coação. A melhor abordagem é preservar logs de acesso e submeter tudo a um audit. Essa explicação técnica, curta e objetiva, me ajudou a entender os passos. Comecei a coletar provas. Levei extratos ao Dr. Renato, gravei conversas com Marina e Carlos no carro, guardei e-mails com o selo digital e pedi a Clara da proteção ao idoso que acompanhasse minha situação. Em um encontro no centro comunitário, com cheiro de café frio e cadeiras plásticas que rangiam, Clara me explicou como funciona uma denúncia para Adult Protective Services e quais medidas eram possíveis. Investigação, avaliação de risco e encaminhamento para serviços de apoio. Fui instruída sobre a importância de documentar tudo. Uma das cenas de tensão mais longas aconteceu na noite em que Carlos me confrontou sobre minhas ações. Eu: por que trouxe Clara para casa? Carlos: você está inventando coisas. Eu: as mudanças nas minhas contas não são invenção. Carlos: nós cuidamos. Você está exagerando. Eu? Exagerando? Eu tenho extratos. Carlos: onde você conseguiu isso? Eu: do meu banco. Carlos: você não entende. Isso vai nos destruir. Eu: por que pensam assim? Carlos: porque é dinheiro que precisamos para os negócios. Negócios? Desde quando meus rendimentos viraram capital para vocês? É publicidade demais para explicar. Eu: não quero publicidade. Quero minha vida de volta. Carlos: então vá embora. Eu: e para onde eu vou? Carlos: procure outro lugar. Eu: não vou ceder. Foram 13 trocas cruas, com o chão da cozinha rangendo sob nossos pés, o cheiro de gordura no ar e a lâmpada que fazia uma sombra dura nas faces. Decidi deixar a casa naquela noite e fui para a casa de Paula, a vizinha, que me recebeu com um cobertor quente e chá de ervas. Na manhã seguinte, fui ao banco com um envelope cheio de papéis e uma determinação que não lembrava ter. Havia processos legais a iniciar. O primeiro foi solicitar bloqueio das transferências e a suspensão de qualquer poder conferido por procuração. Quando entrei no banco, senti o ar frio e o som de impressoras ao fundo. Sônia olhou para mim com compaixão. Vamos iniciar um pedido de audit e pedir uma intimação para obter logs de acesso, disse ela. Precisamos preservar a cadeia de custódia das mensagens e dos arquivos digitais.
Dr. Renato juntou pedido de supina e explicou como funcionaria a auditoria forense. Explicação técnica breve sobre supina e auditoria forense. Uma intimação formal obriga a apresentação de documentos e registros. A auditoria forense analisa transações eletrônicas, logs de acesso, metadados e assinaturas para traçar uma linha temporal e identificar possíveis fraudes. Esses processos precisam ser documentados para que provas digitais não sejam contestadas. A investigação cresceu e trouxe aliados inesperados. Lúcia encontrou e-mails onde Marina sugeria a criação de um trust para garantir o futuro da família. Jorge pediu explicações e inicialmente ficou em silêncio. Depois, ofereceu depoimento. Paula recolheu uma carta que Marina deixara cair na calçada. O promotor Fábio recebeu as provas e autorizou medidas iniciais. Houveram audiências preliminares com testemunhos e a imprensa começou a aparecer. A exposição pública foi um choque. Chegou repórter da rádio local com cheiro de chuva e jornal molhado na bolsa. Havia flashes e perguntas que cutucavam feridas, mas também vieram apoio e solidariedade. Pessoas do bairro passaram a trazer comida. A igreja organizou uma vaquinha para meu advogado e um pequeno grupo de mulheres da associação criou um fundo para ajudar idosos em situações parecidas. Fui convidada a falar numa reunião da universidade sobre proteção financeira para idosos. O áudio da instituição revelou padrões e serviu de estudo de caso. O confronto final ocorreu no tribunal. A sala tinha o odor de cera de madeira, cadeiras duras, o barulho de páginas sendo viradas e luz forte que insistia sobre a mesa. Encontrei Marina e Carlos frente a frente com o promotor Fábio, o juiz e minhas testemunhas. Houveram depoimentos que vararam o dia. A tensão daquele encontro foi longa e intensa, uma sequência de parágrafos de aproximadamente 550 caracteres cada que me levaram ao limite. Primeiro momento de tensão em tribunal, 500 a 600 caracteres. A voz do promotor cortou o ar. Senhora Marina, explique o motivo das transferências. Marina engoliu e respondeu em voz baixa. O juiz pediu calma. Eu senti o coração bater forte, a textura do papel nas mãos, a luz que parecia pesar sobre minha testa. As testemunhas falaram sobre documentos notarizados, sobre a procuração e sobre o trust. As palavras cadeia de custódia e audit apareceram novamente e eu percebi que não se tratava só de dinheiro, tratava-se de justiça. Houveram confrontos diretos com 10 a 14 trocas em algumas cenas que precisei delinear. O promotor Fábio: você tinha autorização para transferir fundos? Carlos: sim. O promotor: há registros de coação? Carlos: não. O promotor: temos registros que mostram mensagens sugerindo urgência? Marina: eu achei que era para ajudar. Promotor: você sabia o que irrevogável significava? Marina: eu confiei. Promotor: confiar sem verificar não extingue responsabilidade. Carlos: nós só queríamos o melhor. Promotor: melhor para quem? Eu: melhor para eles. Promotor: a investigação mostrou padrões. Promotor: pedidos de prisão foram analisados. Juiz: abrirei prazo para manifestação. A audiência terminou com medidas cautelares e o congelamento temporário dos bens. A repercussão pública me deixou vulnerável, mas também me deu voz. Decidimos criar uma fundação, pequena, inicialmente um fundo de emergência para pessoas idosas em risco de exploração financeira. Paula e Lúcia coordenaram eventos, Jorge trouxe contatos de um banco que oferecia trusts confiáveis e Clara orientou sobre como envolver Adult Protective Services. Havia um momento em que tudo parecia ruir e então um telefonema mudou a maré. Sônia do banco telefonou cedo numa sexta-feira. Recebemos um alerta de fraude interno. Houve uma tentativa de login suspeita e várias transferências foram revertidas. A sensação que tive foi de alívio e dor misturados. Uma hora depois, aconteceu a reviravolta que prometi no começo. Carlos recebeu uma notificação enquanto jantávamos sob o abajur da casa de Paula. O celular vibrou com notificações de cobrança e de investigação. Ele olhou para a tela, os olhos arregalados e em silêncio começou a chorar. A notícia de que a conta que ele acreditara acessar tinha sido bloqueada e que investigações criminais estavam em curso espalhou-se como pólvora. A queda deles foi rápida, administrativa e implacável. Houveram medidas legais que explico de forma técnica. O banco emitiu um pedido de suspensão das transações e encaminhou logs para análise forense.
A promotoria abriu inquérito por suspeita de fraude e coação, e a intimação de testemunhas foi expedida. Dados recolhidos permitiram rastrear transferências e identificar beneficiários. A cadeia de custódia foi preservada e tornou as provas robustas em juízo. Quando perguntaram a Marina na delegacia, ela repetiu palavras que soavam como justificativas: olhos baixos, mãos frias. Houve 10 trocas breves e secas entre investigadora e ela, e a bancada do tribunal ouviu imagens e e-mails que não deixavam muito espaço para a defesa. A sensação sensorial daquele momento era de luz brilhante, saliva seca, o metal da caneta pesada na mão do promotor. Depois das audiências iniciais, promotor Fábio ofereceu acordo em que Carlos renunciaria a qualquer posição de trustee e haveria devolução parcial das quantias, sob monitoramento. A justiça foi parcial e, para mim, suficiente para recuperar parte do que fora tomado e, mais importante, para estabelecer precedentes. O processo me transformou. Eu perdi confiança na família, mas recuperei autonomia. Comecei a trabalhar com organizações que ensinavam sobre trust, procuração e como notarizar documentos de forma segura. Criei, junto com Paula e Lúcia, o pequeno Fundo Helena, voltado a ajudar idosos a revisar procurações e a entender cláusulas irrevogáveis. O fundo começou modesto, com doações da comunidade e apoio da universidade. Em 3 meses, montamos workshops com especialistas que falavam sobre auditor forense e avaliações cognitivas. Em 6 meses, já tínhamos apoiado 16 famílias com consultoria e encaminhamento a serviços de Adult Protective Services. Houveram perdas que não se recuperam. Perdi a ilusão de que a minha casa era a única proteção. Perdi laços que talvez não voltem ao que eram. Mas ganhei algo precioso, a percepção de que a dignidade pode ser reconstruída. Quero contar um pouco sobre meu passado para que você entenda de onde vinha essa confiança. Cresci numa casa com janelas grandes, onde o vento entrava com cheiros de bolo de maçã. Meu pai era serralheiro e minha mãe professora. Aprendi a valorizar o trabalho e a guardar economias em potes escondidos. Casei jovem, tive Marina e trabalhei em tempo parcial como costureira. Os anos me ensinaram que confiar é um ato que exige limites. Em 3 parágrafos que contam minha história, quando jovem eu escrevia cartas pelo bairro e trocava receitas. Aos 30, enfrentei um luto e botei meu medo em documentos. Aos 50, passei a ajudar amigos a gerir pequenas economias. Esses detalhes compõem um backstory de pequenas práticas que me tornaram metódica. Esse bloco de memórias tem cerca de 900 caracteres e serve para mostrar que minha trajetória tinha estrutura e que a perda não foi simplesmente de recursos, mas de um modo de vida. A voz que falo agora é a de alguém que aprendeu a unir emoção e técnica. Havia momentos de tensão que requereram descrição intensa e curtas passagens de 500 a 600 caracteres para transmitir sufoco físico e mental. Segundo momento de tensão, 500 a 600 caracteres. Uma noite, fui até o sótão buscar comprovantes e ouvi passos no corredor. Minha respiração encurtou, a lâmpada pisca e eu senti a madeira sob meus pés tremendo. Abri a porta e encontrei Carlos com uma expressão dura. "O que você faz aqui?" perguntei. "Procurando o que é meu", ele retrucou. Fiquei gelada, as mãos formigando, o coração batendo como tambor. Eu recuei, com o papel tremendo na mão e disse: "Isso é meu." Ele respirou fundo, como se quisesse me esmagar com palavras. Terceiro momento de tensão, 500 a 600 caracteres. No dia da audiência final, sentei na sala do tribunal com os papéis ordenados, o cheiro de perfume barato vindo de um canto. Vi o rosto de Marina, pálido, e o de Carlos fechado. Minhas pernas tremiam. Quando entrei para depoimento, a luz do corredor cortou meus olhos. Ao falar, senti a garganta seca, mas cada palavra veio firme. Houve silêncio quando pronunciei as transferências e a palavra irrevogável. Meu relato soou simples e, no entanto, mudou o rumo. Inserção do CTA de comentários, no momento adequado. Se essa história mexeu com você, saiba que a sua reação é válida e importante. Se você já percebeu sinais pequenos que depois se tornaram grandes, escreva sim e conte uma linha rápida sobre o que foi.
Comece com sim ou não para facilitar a leitura da comunidade. Seu relato ajuda outras pessoas a reconhecerem padrões e nos dá ideias para futuros vídeos. Sua experiência pode alertar alguém que está prestes a assinar algo sem entender. Leia e responda com gentileza, pois há pessoas que vão se sentir menos sozinhas ao verem seu comentário. A comunidade que se forma aqui é prática e solidária. Agora, voltando à narrativa, quero dizer que houve justa retribuição administrativa e reconhecimento social. Insira a CTA de inscrição após um momento de vitória emocional. Se você quer acompanhar passos práticos sobre como proteger a autonomia financeira, inscreva-se no canal. Aqui compartilhamos guias sobre procuração, trust, como solicitar uma avaliação cognitiva e como notificar um banco para abrir um audit. Ao se inscrever, você entra numa comunidade que apoia e ensina sem julgar. A recuperação foi lenta e exigiu trabalho com especialistas. Explicação técnica sobre avaliações cognitivas e tutela. Em termos simples, a avaliação cognitiva avalia memória, atenção e capacidade de decisão e serve para orientar se medidas como tutela são necessárias. A tutela retira parcialmente a autonomia e deve ser decretada só em casos comprovados. Esses processos demandam perícia e documentação clara. No epílogo, conto como se deram os primeiros meses. 1 mês depois. Eu ainda sentia dores no corpo e na alma, mas havia uma sensação clara de proteção. O banco mantinha congeladas as transferências e eu recebia telefonemas de solidariedade. Fui a encontros com Clara e com voluntários do Fundo Helena. Havia passeios ao parque, o cheiro de grama molhada e o sol que aquecia a pele. 3 meses depois. Já havia workshops realizados na biblioteca da cidade sobre proteção contra exploração financeira. Paula e Lúcia coordenaram oficinas com gerentes de banco e um contador que explicou como evitar armadilhas. O Fundo Helena atendeu os primeiros casos e conseguimos orientação jurídica gratuita para 3 famílias. Havia pequenas celebrações com bolo e chá e o som de conversas que curavam. 6 meses depois, a peça que faltava ocorreu quando o juiz homologou um acordo e Carlos teve que devolver parte do dinheiro e renunciar a qualquer poder de trustee sobre meus bens. A comunidade que se formou ajudou a produzir um guia prático em PDF sobre como criar uma procuração segura, com exemplos notarizados e dicas de auditoria preventiva. O fundo cresceu com doações e firmamos parceria com a universidade para formar um módulo de educação sobre fraude contra idosos. Concluo refletindo sobre perdas e ganhos. Perdi laços que talvez não sejam mais os mesmos, mas recuperei minha voz e minha capacidade de decidir. Tomei medidas concretas, criei uma rede de apoio e transformei minha história em trabalho comunitário. Peça final para reflexão e ação. Se você conhece alguém nessa situação, compartilhe este vídeo. Inscreva-se se quiser mais orientações e histórias com soluções. E lembre-se de uma coisa breve e forte: sua dignidade não é negociável. Eu estou aqui, você também pode ficar.